Se formos procurar alguns personagens bíblicos em determinadas situações, no qual está bem explicado, bem nítido aqui na história, que eles viveram no momento de suas vidas e ficou registrado para que nós tivéssemos como exemplo, para trazer para a nossa história de vida hoje, né? Nós iríamos encontrar aqui muitos personagens bíblicos, mas eu escolhi só um. Por que eu escolhi esse personagem que era uma criança? Porque eu acredito que muitas coisas que são sequestradas de nós mesmos é desde quando somos crianças. Sabe, aquelas crianças que precisam estar dentro do limite, dentro daquilo que os nossos pais querem que nós estejamos, né? Que nós estejamos vivendo, de acordo com o conhecimento, de acordo com a experiência, de acordo com a cultura, com a cultura religiosa deles, de acordo com o nível de experiência que cada um teve, de vivência na sua vida. E muitas vezes nós temos uma informação dentro de nós que nós queremos passar, achamos que estamos convictos e certos de que aquilo é o melhor e maior exemplo, e queremos passar aquilo para os nossos filhos, e muitas vezes a gente é criado dentro de uma situação que nós ficamos aprisionados dentro de uma mentalidade, de uma ideia, de um conceito que não é nosso, mas que é de outros, que fomos obrigados a aprender, porque aquele era o único exemplo que nós tínhamos naquele momento de vida. Por isso eu escolhi uma criança, porque uma coisa, é muito fácil eu trazer uma palavra sobre como evitar passarmos pelo sequestro da subjetividade. Subjetividade é tudo aquilo que você constrói ao seu lado, é tudo aquilo que você foi criado, acostumado a ver aquele tipo de situação, e todos os conceitos, ideias, opiniões que você vai ter da vida a partir daquele momento é gerado em você de acordo com aquilo que você convive, daquilo que você foi educado. Que queira ou que não, a personalidade faz parte da história, né? Porque a personalidade vem também das criações, vem dos pais, vem da família e do ambiente que a gente conviveu, do ambiente que a gente foi criado. E muitas vezes, de acordo com o ambiente que a gente viveu e foi criado, a gente traz esses hábitos e costumes para termos como conceito de vida. Então a subjetividade é a maneira que você vê o comportamento do outro, vê as situações lá fora e você analisa aquela situação de acordo com aquela ideia que você tem dela. E isso não quer dizer que você está certo ou é o dono da razão dentro desse conceito. Quer opinar, pastor? Seria como você interpreta as suas experiências. Como você interpreta as suas próprias experiências vividas que você leva a outras situações. Ou seja, uma pessoa faz uma determinada coisa, você tem uma ideia em cima daquilo que ela fez de acordo com o que você viveu. E você pode lançar esse conceito sobre a vida daquela pessoa, mas você pode não estar certo. Então, igreja, a proposta do Espírito Santo aqui hoje, e sempre foi nessa igreja, é que para você trilhar um caminho melhor na sua vida, e o maior legado que nós podemos ter na nossa vida é o legado de princípios, daquilo que nós trouxemos como herança, desde o princípio, do começo da nossa vida, aquilo que nós trouxemos como aprendizado, como experiência pessoal, que hoje podemos dizer, na idade que estamos, quem tem 30 anos, 40 anos em diante, traz como um legado, como algo que você passou e traz para hoje, ter como exemplo na sua vida e melhorar o seu ponto de vista, a maneira que você fala com as pessoas, a maneira que você julga o comportamento de cada um, a maneira que você ama, até mesmo a maneira que você perdoa. Porque o perdoar
é algo que é extremamente necessário na nossa vida. É o que nos traz libertação pessoal, libertação espiritual e cura. Cura na alma, cura no espírito. Glória a Deus. Tem alguém que fica aí na porta, por gentileza, para administrar. Fica por dentro mesmo, sentado aí por dentro, né? Vai administrando aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, é esse conceito que eu quero trazer aqui. Vamos ler lá em Neemias, 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Amém? Quem está com o bebezinho no colo é a irmã Simone. Agora eu coloquei o óculos. Seja bem-vinda, viu, irmã Simone? Quem está com o bebezinho no colo, se não quiser levantar, não levanta. Só presta atenção à palavra, amém? Diz assim a palavra de Deus: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vou ficar só no versículo 2, amém? Amém? Porque eu vou usar essa história aqui. Pode sentar, meus amados. Eu vou usar em outra vertente de história. Não vai ser a história dos mergulhos de Naamã. Não. Das experiências que Naamã passou quando ele foi curado ali no Rio Jordão. Não é essa a vertente que eu vou usar hoje. Eu vou usar a história desta menina, que nem nome tem. Desta criança que foi sequestrada. Essa criança que foi tirada da sua família, do seu ambiente, para levar para uma terra de estranhos, para levar para uma família que ela não conhecia, para morar numa casa de hábitos diferentes da sua casa, e ela foi obrigada a ter que conviver de forma brusca dentro de uma vida diferente do que ela era habituada a viver. Glória a Deus. Essa foi a experiência que esta menina viveu e passou. É como uma pessoa que é sequestrada, é aprisionada dentro de um quarto, querem tirar dinheiro da sua família, aquela pessoa é humilhada e aquela pessoa é obrigada a estar dentro daquele cárcere sem ela ter escolhido aquilo para a sua vida. Muita gente está vivendo isso de maneira diferente, de formas diferentes. Muita gente está vivendo uma vida que não pediu para si. Uma vida que ela foi levada e habituada a viver daquela forma, sem ela pedir para viver daquele jeito. E ela se acostumou, se habituou com essa vida, porque foi o jeito ela se habituou. Agora, tem pessoas que se habituam com essa vida porque se torna mais prático. Aí é o que eu falo, a questão da idade. Uma criança não tem autoridade, domínio e poder para dizer chega para uma pessoa que está tentando invadir a sua vida, invadir as suas escolhas, invadir os seus conceitos, invadir o seu espaço, reprimir o seu espaço, deixar um espaço muito pequeno para você viver. Mas eu não estou falando de espaço físico, que é esse espaço aqui.
ou esse espaço aqui. Eu estou falando do espaço que cabe a cada um de nós, como pessoas, como seres humanos, como gente, como escolhas que nós temos direito de ter. Glória a Deus. E tem pessoas que eles têm um dom tão terrível de humilhar as pessoas, de oprimir as pessoas, que as transformam quase como num cachorrinho, presa numa corrente, numa perna de uma mesa, ou num portão de ferro, aprisionado naquele ambiente, naquele lugar, e fazer com que aquela pessoa seja obrigada a conviver e a viver daquela forma. E a pessoa não tem força para se sair daquela corrente. Aquela corrente é a opressão de querer oprimir e obrigar aquela pessoa a viver as ideias daquela pessoa. As escolhas. Por quê? Porque é cômodo e conveniente. Isso chama-se sequestro de subjetividade, sequestro daquilo que você poderia ter sido, mas não foi, porque tentaram impedir. Aquele conceito, até mesmo dentro, eu estou falando dentro de todas as áreas e relacionamentos da nossa vida. Você já imaginou o que essa criança aqui passou? O que essa criança viveu? Ela de repente tinha a família dela, ela foi obrigada a ir para outro país e ser serva. Aqui, pelo menos, ela foi usada como instrumento de Deus para que levasse para aquela casa a salvação. Você pode repetir comigo, porque isso é uma boa nova, esta palavra: salvação, salvação. Eu acredito que se houve algum sequestro de subjetividade em algum momento da minha vida, se eu reconheço isso, eu quero acreditar que eu estou na mesma condição desta criança, particularmente falando. Se alguma coisa não deu certo até aqui, mas deu, graças a Deus. Mas se não deu, pelo menos me trouxe para um objetivo: salvar a minha família, salvar a mim mesmo, em nome de Jesus. E estar aqui diante de uma igreja que é salva pela graça e pelo sangue do Cordeiro de Deus, que deu a vida por nós. Então me valeu a pena? Me valeu a pena? Então nós temos que nos autoanalisar o que é que valeu a pena e o que é que não valeu. Então, muitas coisas que a gente vive, voltando na questão do perdão, quando a gente não perdoa, o que é perdoar? Verdadeiramente é jogar o lixo que lançaram para nós, para nos entristecer, para nos amargurar, para tentar nos tirar do foco e do objetivo que o Espírito de Deus tem relacionado à nossa escolha, aos desígnios que Deus tem em relação à nossa vida. É tentar lançar seta de dúvidas: Deus é comigo? Deus não é comigo? Eu fui desprezado? Eu fui rejeitado? Então, quando você perdoa essas pessoas que um dia te trouxeram prejuízo na tua vida, a beleza e a reação do verdadeiro perdão está no resultado perfeito a favor da sua vida. Porque às vezes o perdão é superficial e ele acaba se transformando em outra mágoa, em amargura, em enfermidade, em doença, em coisas que nos trazem prejuízo. Mas quando o perdão é verdadeiro e você confia no Deus vivo e que você se ama e se respeita, porque quando você perdoa, que você consegue lançar o lixo que tentaram jogar em você fora, você está dizendo: eu estou focado em mim, porque eu me amo mais do que qualquer outra coisa que possa tentar me trazer prejuízo. Se você tem alguma mágoa, alguma raiva: eu perdoei, mas eu não posso ver, então não perdoou. Fale a verdade com você mesmo, que é a melhor coisa que a gente faz para nós. Glória a Deus. Perdoe de verdade. Embora não tenha mais contato, porque já decepcionou 1, 2, 3 vezes,
Mas dentro de você, perdoe, porque Deus conhece o teu coração. Deu para entender? Abençoe. Abençoe a vida, porque a partir do momento que você abençoa, o nosso Deus, Ele faz a justiça a seu favor. Porque foi isso que Ele nos ensinou. Porque senão nossa oração não chega no trono de Deus. É uma batalha tão grande para que a nossa oração chegue no trono de Deus. Tem que passar não sei quantas camadas, superfícies espirituais ocultas que nós não entendemos nem sabemos, para transpor essa esfera de batalhas espirituais que existe através entre a terra e o trono. Você não pode orar de qualquer maneira. Você tem que estar ali, dentro daquele exemplo da oração de Jesus. Perdoa a quem pecou contra ti, para que o Pai também te perdoe. Se tem mágoa, a oração não vai ser queimada no incenso da vitória. Tem lá o fogo da vitória, do incenso diante do trono de Deus, queimando a oração dos justos. Glória a Deus. Perdoar é justiça a seu favor. Perdoar é sabedoria a seu favor. Perdoar é inteligência. Agora, quando você convive com alguém, que alguém quer invadir o teu espaço, que alguém quer te humilhar, até mesmo verbalmente, porque isso é crime. É crime. Estabeleça entre você e aquela pessoa o seu espaço. Não deixe ele invadir. Não estou falando de espaço territorial, nem físico. O espaço de você mesmo como pessoa, como gente, como direito de escolha que você tem. Mesmo que sejam dois no só. Mesmo que sejam dois. Mas um não é a continuidade do outro. Não. Mesmo que sejam dois, cada um precisa ter respeito pelo espaço um do outro. Cada um tem o seu potencial de escolha como filho de Deus. Procure viver a certeza e a verdade. Procure viver a sua vida com compromisso e responsabilidade, sabendo fazer as escolhas que todo mundo está vendo e observando. Como é que você anda, como é que você faz, como é que você escolhe, porque você é espelho e é exemplo de vida para outras pessoas que te admiram. Diga aí, tem pessoas que te admiram. Tem pessoas que admiram. E são essas pessoas que te amam e que te respeitam e que te admiram, que você precisa procurar entre elas, ouvir a voz de Deus que já habita dentro de você e ter delas a resposta que você precisa ter, da certeza que você precisa levar os seus projetos, as suas escolhas em todos os segmentos da sua vida. Mas como assim, pastora? Deus está em você. Diga para o seu irmão, Deus é dentro de ti. O Espírito de Deus habita contigo. O Espírito de Deus, Ele fala contigo. Tem decisões, tem escolhas a tomar. O Senhor já falou com você. Mergulhe em Deus. Diga para o seu irmão, mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus. E Deus está dentro de você. Mergulhe para dentro de você, porque Deus está falando com você. Agora, se você precisa de confirmação daquilo que Deus já está falando com você, por favor, não vá procurar conselhos em qualquer pessoa que fala com você de qualquer forma. Não seja tolo. Diga, não seja tolo. Profetiza aí, profeta. Diga para mim também, não seja tolo. Escute só aqueles que você sabe que se preocupa verdadeiramente com você e que está com você nos momentos difíceis. Porque Deus vai usar essas pessoas para confirmar aquilo que você já tem convicção dentro de você. Receba o poder desta palavra. Leve a sabedoria do céu. Leve a administração do trono de Deus sobre a tua vida, para que você aprenda e saiba administrar de forma melhor, a partir de agora, tudo aquilo que Deus está te ensinando, para que a gente não fique com um passo, né?
para que a gente de repente não esteja dentro de uma selva, perdido, por causa das situações da nossa vida, por causa de uma perda de um família que tenta nos desestabilizar, roubar a estrutura emocional que há em nós, por causa de uma separação, ou uma perda financeira, ou um comércio fechado, que são coisas que aparecem de repente e tentam roubar e tirar a nossa estabilidade. Muitas vezes, no meio dessa batalha, desse aranhado, desses matos que aparece diante de nós, nós precisamos ter convicção daquilo que nós somos para Deus, daquilo que nós já fizemos para Ele, daquilo que respeitamos, daquilo que amamos e daquilo que a gente investiu. Muitos de nós, em determinados momentos e pontos da nossa vida, na agenda do nosso passado, nós fizemos coisas que possivelmente tenham nos trazido vergonha depois, tristeza, desilusão, decepção, contrariedade, insegurança. E tem muitos de nós ainda que pedem perdão a Deus e é perdoado, mas não conseguiu se perdoar ainda. Porque Deus é Deus. Diga para o seu irmão, Deus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Nem de mim, diz para mim também, Deus. Jesus não desiste de você. Glória a Deus. Sabe por que eu digo com tanta convicção disso? E peço agora, dirigida pelo Espírito Santo, que você pare de se incriminar e de se culpar e se perdoe, para que você continue andando no passo que o Senhor quer que você ande. Diga aí para o seu irmão, ande, não pare, caminhe na luz, no amor e no perdão de si mesmo. Se ame o suficiente para entender que Deus não desiste de você. Volte isso. Vai com essa convicção no seu coração, na sua cabeça. Jesus não estava sentado com os religiosos. Jesus não estava dentro das sinagogas compactuando com aqueles moralistas religiosos. Jesus estava sentado, era mesmo com as prostitutas, com os beberrões, estava no meio da rua, amando, curando, perdoando os pecadores. Jesus está com os pecadores, porque só Ele entende. Só Ele entende cada um de nós. Glória a Deus. Só Ele tem o poder de encontrar uma abertura na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, para andar dentro de nós. Diga aí para o seu irmão, deixa Jesus andar dentro de você. Deixa o Espírito de Deus fazer um rebuliço santo dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos, que até mesmo às vezes você não sabe nem como administrá-los, pelas incertezas que a vida te trouxe, pelas dificuldades que você foi obrigado a viver, pelos sequestros que você foi obrigado a passar no decorrer da sua vida, sendo obrigado a lidar com determinadas situações e coisas que te trouxeram indignação e que muitas vezes até hoje você não tem respostas. Mas o Espírito Santo está dizendo assim, olha, eu habito dentro de vós e eu tenho todas as respostas para todas as perguntas que você me faz. Agora, será que você aprendeu a perguntar e aprendeu a esperar a resposta daquele que sabe todas as coisas? Porque muitas vezes a gente pergunta, mas não espera a resposta. Muitas vezes a gente pergunta, mas não está preparado para a resposta. Muitas vezes a gente pergunta, mas a gente não quer saber a resposta, porque às vezes a resposta de Deus pode ser difícil para nós. Pode trazer uma consciência daquilo que vai desestabilizar e mexer, vai trazer um rebuliço para dentro de nós,
E nós vamos ter que ter a obrigação de aprender a nos reconstruir, administrar nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas escolhas, as nossas vontades, o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso ego e o pior mal de todos, a nossa vaidade. A vaidade que não cabe só no vestir, ou no cabelo, ou numa unha, ou no sapato, mas a vaidade daquilo que você acha que está convicto de que está certo, e muitas vezes você está sequestrando o direito daqueles que convivem com você. Muitas vezes você está roubando a liberdade. E sabe o que é a única coisa que Jesus quis para nós, que Ele nos deu? Se a gente procurar a palavra livre-arbítrio dentro da Bíblia, não encontra, mas encontra liberdade, que é a mesma coisa. A única coisa que Jesus nos deu o direito foi de sermos livres e responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Amém? Uma coisa é você ser criança e não saber como dizer a uma pessoa que sequestrou o que você poderia ser e não foi. E você não ter força, não ter parentela, não ter ninguém a teu favor, e você ser obrigado a viver esse tipo de sequestro. Outra coisa é nós estarmos aqui hoje, já com a maturidade o suficiente, conhecendo o poder da palavra de Deus, e saber que Deus é Deus, e Ele quer ver você livre. Diga para o seu irmão: o Senhor te quer livre. As escolhas são suas, a responsabilidade é sua. Administre bem a sua escolha, porque você conhece muito bem a palavra de Deus. É pautado em cima dessa certeza, dessa convicção, dessa realidade, de você saber o que é o melhor para você, que você tem que ser responsável por você mesmo. E diga àquele que quer sequestrar tuas ideias, a tua vida: chega, para, fique no seu limite, não entre no meu limite. Eu tenho o direito de escolha. Ninguém tem o direito de oprimir ninguém. Nem marido tem direito de oprimir esposa, nem esposa tem direito de oprimir marido, nem pai tem direito de oprimir filho, nem filho tem direito de oprimir os pais. Nós temos que ter respeito, amor uns pelos outros, e o nosso direito termina quando o outro começa. Respeite o seu próximo, respeite a sua família, respeite o seu irmão, respeite você mesmo, e se responsabilize pelas suas escolhas e suas ideias. Procure ter uma visão maior, porque a vida não para e as pessoas estão mudando e nós não podemos perder. Procure administrar maior tudo aquilo que Deus colocou na sua responsabilidade, não só como família, que está em primeiro lugar, mas também como empresa, como igreja, como ministério. Procure mais além e ter um compromisso maior com aquilo que você tem que estar engajado. No céu, sim, no céu. Na obediência, sim, na obediência. Mas a convivência daquilo que a gente é obrigado, enquanto estamos aqui na terra, a conviver e se comprometer, isso nós precisamos também ter crescimento. Diga para o seu irmão: a fila anda. Vai chegar pessoas que têm um nível de entendimento e conhecimento maior do que o seu. O Espírito Santo está dizendo: só vai entregar a você aquilo que você tem a capacidade de administrar e saber alcançar. Não culpe Deus a nada que está bloqueando o teu caminho, os portais que você precisa ultrapassar, das fases, das regras de vida, é você mesmo. Ou então aquele que não quer ver o seu crescimento. São os cachorros que ficam na porta do teu destino, tentando impedir aquilo que Deus tem para você. E o Senhor está dizendo: corra em encontro da sua verdadeira identidade. Chegue no objetivo final, porque quando você se encontrar, nada vai te segurar. Diga para o seu irmão: nada vai te segurar. Nada vai te segurar. O irmão está de olho fechado. Diga assim mesmo. Diga para mim também, meus irmãos: nada vai te segurar.
Isso é uma igreja de vencedor. Quem é vencedor? Quem entendeu o que eu falei? Quem não entendeu, depois conversa comigo que eu explico melhor. Porque aqui só tem gente inteligente. A primeira coisa que eu oro logo, Senhor, é leva o QI. A imaginação. Não deixa o povo olhar para o celular para não sair da concentração. Porque se sair, vai ter prejuízo. O prejuízo é seu se você não receber. Deu para entender? O prejuízo é seu. Você não está aqui a passeio, você está aqui para levar bênção para a sua vida, para o teu destino, para o teu futuro, para as tuas escolhas. Amém? E saúde para a graça que foi liberada para ti, para a tua vida. Saúde espiritual. Uma mentalidade nova. Seja luz aonde você chegar. Para que a treva de inveja, de apontamento, de acusação, aquilo que quer te botar para trás, não venha ter poder nem domínio contra a tua vida. Seja luz o suficiente para que as trevas saiam correndo de perto da tua vida, em nome de Jesus. Leve o poder da tua vida.